Capítulo 45. Chalé do Penhasco, 1913. Elisa sabia que ia sentir saudade daquela costa, daquele mar, quando partisse. Embora fosse conhecer outra costa e outro mar, não seriam os mesmos. Outros pássaros e outra vegetação, ondas, sussurrando suas histórias em línguas estrangeiras, mas estava na hora. Ela esperara muito e sem motivo. O que estava feito, e apesar do remorso que a invadia no escuro, que a impedia de dormir enquanto se revirava na cama e se arrependia do papel que desempenhara na mentira, não tinha escolha senão seguir em frente. Elisa desceu a escada de pedra até o pier. Um pescador ainda estava se preparando para o trabalho do dia, enchendo o barco com cestas e rolos de linha de pescar. Quando ela se aproximou, as pernas musculosas e as feições queimadas de sol se tornaram visíveis. E Elisa viu que era William, o irmão de Mary. Descendente de uma longa linhagem de pescadores da Cornualha, ele se destacava pela coragem e audácia, de modo que histórias de suas façanhas se espalhavam como capim pela costa. Ele e Elisa tinham sido amigos um dia, e ele lhe contara histórias da vida do mar, mas já fazia alguns anos que essa amizade tinha esfriado, desde que Will viu o que não era para ver. Desafiou Elisa e insistiu para que ela explicasse o inexplicável. Já fazia muito tempo que eles não se falavam, e Elisa sentia falta da companhia dele. Saber que em breve iria embora de Trigena a fez deixar para trás o passado e se aproximar. Você está saindo tarde hoje, Will. Ele ergueu a cabeça, ajeitou o gorro. Seu rosto ficou corado e ele respondeu sem jeito. E você veio cedo. Estou querendo aproveitar bem o dia. Elisa estava perto do barco. A água batia de leve na lateral da embarcação e o ar estava carregado de maresia. Alguma notícia de Mary? Desde a semana passada não tenho notícias. Ela ainda está feliz em Polperro, uma típica esposa de açougueiro, disse Will. Elisa sorriu. Era um prazer saber que Mary estava bem. Depois de tudo o que tinha passado, ela merecia. É uma boa notícia, Will. Vou escrever para ela hoje à noite. Ele franziu a testa. Baixou os olhos para as próprias botas e bateu com o pé na parede de pedra do pier. O que foi? Quis saber Elisa. Falei algo errado? William mandou embora um par de gaivotas gulosas que queriam pegar suas iscas. Will? Ele olhou de esguelha para Elisa. Nada de errado, senhorita Elisa, só que estou satisfeito por vê-la bem e um pouco surpreso. Por quê? Ficamos tristes ao saber da notícia. Ele ergueu o queixo e coçou a barba que cobria seu rosto. A respeito dos Walkers, por eles nos deixarem. Nova York, sim. Eles partem no mês que vem. Nathaniel tinha contado a Elisa. Ele a visitara de novo no chalé, levando Ivory. Era uma tarde chuvosa e a criança fora levada para dentro. Subira para o quarto de Elisa. Quando Nathaniel lhe contou sobre os planos do casal, dele e de Rose, de começar vida nova do outro lado do Atlântico, ela ficara zangada. Tinha se sentido abandonada, usada, mais do que antes. Ao pensar em Nathaniel e Rose em Nova York, o chalé tinha de repente parecido o lugar mais triste do mundo. E a vida de Elisa, a vida mais triste que alguém podia ter. Logo depois que Nathaniel saiu, Elisa lembrou-se do conselho da mãe, de que devia se salvar, e decidiu que estava na hora de colocar em ação seus planos. Reservou uma passagem em um navio que a embarcaria em uma nova aventura, bem longe de Blackhurst e da vida que levava no chalé. Também havia escrito para a senhora Swindle, dizendo que iria a Londres no mês seguinte e gostaria de visitá-la. Ela não tinha mencionado o broche da mãe. Se Deus quisesse, ainda estaria guardado
no pote de barro dentro da chaminé, mas queria recuperá-lo. E com a herança da mãe, começaria uma vida nova só dela. William pigarreou. O que foi, Will? Você parece que viu um fantasma? Nada disso, senhorita Elisa. É só que... Seus olhos azuis examinaram os dela. O sol estava alto no horizonte e ele teve que contrair o rosto. A senhorita não sabe? Não sei o quê. Ela deu de ombros. A respeito dos Walkers, do trem que vinha de Carlisle. Elisa assentiu. Eles passaram alguns dias em Carlisle. Devem estar de volta amanhã. William apertou os lábios. Eles estarão de volta amanhã, senhorita Elisa, mas não do modo como a senhorita imagina. Ele suspirou e balançou a cabeça. Está em todos os jornais. Todo o vilarejo ficou sabendo. Não posso acreditar que ninguém a tenha contado para a senhorita. Eu mesmo teria ido contar, mas... Ele segurou as mãos dela, um gesto inesperado que fez com que seu coração disparasse. Houve um acidente, senhorita Elisa. Um trem bateu no outro. Alguns dos passageiros, o senhor e a senhora Walker, ele a fitou. Ambos morreram, senhorita Elisa, em um lugar chamado S. Gill. Ele continuou, mas Elisa não estava ouvindo. Dentro de sua cabeça, uma luz vermelha tinha se acendido e bloqueado tudo. Toda a sensação, todo o ruído, todos os pensamentos. Ela fechou os olhos e começou a cair, vendada, em um poço sem fim. Adeline mal conseguia respirar. A dor era tanta que bloqueava seus pulmões. A notícia foi dada por telefone tarde da noite de terça-feira. Linus estava trancado na câmara escura e Daisy tinha ido chamar Lady Monttrachet para atender ao telefone. Um policial com a voz entrecortada pelos quilômetros que separavam a Cornualha de Cumberland tinha desferido o golpe terrível. Adeline desmaiaria. Pelo menos achava que isso havia acontecido, porque a única lembrança que tinha, depois daquele momento, era de acordar em sua cama, com um peso esmagando seu peito. Depois de um segundo de confusão, ela se lembrou da notícia. O horror então fora revivido. Ainda bem que havia um funeral para ser providenciado, procedimentos a serem seguidos. Senão Adeline não teria suportado. Por mais que seu coração estivesse despedaçado, havia coisas que precisava fazer. Como mãe enlutada, não podia fugir às suas responsabilidades. Ela devia isso a Rose, a sua amada filha. Daisy, a voz dela soou rouca. Vá buscar papel, tenho que preparar uma lista. Quando Daisy saiu apressada da sala, Adeline começou a fazer uma lista mental. Os Churchills tinham que ser convidados, é claro. Lord e Lady Huxley, os Astors, os Helsers. Ela informaria mais tarde a família de Nathaniel. Adeline não tinha coragem para incluir gente daquele tipo no funeral de Rose. E a criança também não poderia ir. Uma ocasião tão solene não era lugar para ela. Pena que não estivesse com os pais naquele trem, que um resfriado a tivesse impedido de viajar. O que Adeline ia fazer com a menina? A última coisa de que precisava era algo que a lembrasse constantemente da morte de Rose. Olhou pela janela na direção da enseada. A fileira de árvores, o mar mais adiante, estendendo-se infinitamente. Adeline se recusou a olhar para a esquerda. O chalé estava oculto, mas saber que estava ali era o suficiente. Ela sentiu o sangue gelar. Uma coisa era certa. Elisa não seria informada antes do funeral. Adeline não suportaria ver a moça viva quando Rose estava morta. 3 dias depois, enquanto Adeline, Linus e os criados se reuniam no cemitério do outro lado da propriedade, Elisa deu uma última caminhada ao redor do chalé. Já enviara uma mala na frente ao porto.
para não ter que carregar muito peso. Só uma pequena maleta de viagem, com seu caderno e alguns artigos pessoais. O trem ia sair de Trigena ao meio-dia e Davis, que ia buscar um carregamento de plantas novas que viriam no trem de Londres, tinha se oferecido para levá-la à estação. Ele era a única pessoa para quem contou sobre sua partida. Elisa verificou seu pequeno relógio de bolso. Havia tempo para uma última visita ao jardim secreto. Deixara-o por último. Tinha limitado, de propósito, o tempo que poderia passar lá, com medo de não conseguir deixá-lo. Mas ia ser assim. Tinha que ser assim. Elisa se encaminhou para a entrada, onde antes havia uma porta. Agora só havia uma ferida aberta, um buraco no chão e uma pilha de tijolos de pedra esperando para serem usados. Acontecera durante a semana. Elisa estava limpando o jardim quando foi surpreendida por 2 operários que se aproximavam do chalé. Primeiro imaginou que estivessem perdidos, mas logo percebeu quanto essa ideia era absurda. As pessoas não chegavam ao chalé por acaso. Lady Mountfreshet nos enviou, disse o mais alto dos homens. Elisa se levantou, limpando as mãos na saia. Não falou nada, esperou que ele continuasse. Ela disse que quer que esta porta seja retirada. É mesmo? Engraçado, ela nunca me disse isso. O homem mais baixo deu um sorriso irônico, o mais alto ficou sem graça. E por que a porta vai ser retirada? Perguntou Elisa. Tem outra para substituí-la? Vamos fechar o buraco com tijolos, disse o mais alto. Lady Mountfreshet diz que não haverá mais acesso do chalé ao jardim. Vamos cavar um buraco e colocar novas fundações. É claro, Elisa devia ter esperado que houvesse repercussões depois de sua passagem pelo labirinto 15 dias antes. Quando as coisas foram combinadas 4 anos antes, as regras tinham sido claramente estabelecidas. Mary recebera dinheiro para começar vida nova em Polperro, e Elisa fora proibida de ir além do jardim secreto, mas não resistira. Ainda bem que Elisa não estaria mais no chalé. Sem acesso ao jardim, não conseguiria suportar a vida em Blackhurst, muito menos depois da morte de Rose. Passou pelo entulho, onde antes existia a porta, e entrou no jardim secreto. O cheiro de jasmim ainda estava forte e a macieira dava frutos. As trepadeiras tinham cruzado o alto do jardim e formado um toldo de folhas. Davis iria cuidar do jardim, Elisa sabia, mas não seria a mesma coisa. Ele já tinha muito trabalho e o jardim tomava muito tempo e muita dedicação. O que vai ser de você? Disse Elisa, baixinho. Ela olhou para a macieira e sentiu uma dor no peito, como se um pedaço de seu coração tivesse sido arrancado. Lembrou-se do dia em que havia plantado a árvore junto com Rose. Tantas esperanças elas tinham na época, tanta fé de que tudo daria certo. Elisa não podia suportar a ideia de que Rose não estivesse mais neste mundo. Algo atraiu o olhar de Elisa, um pedaço de pano saindo debaixo da folhagem da macieira. Teria deixado um lenço da última vez que estivera por ali? Ajoelhou-se e espiou por entre as folhas. Havia uma garotinha, a filhinha de Rose, dormindo na grama. Como se um encanto tivesse sido quebrado, a menina se mexeu. Piscou, abriu os olhos e fitou Elisa. Ela não pulou nem se assustou, nem fez nada que se pudesse esperar de uma criança, apanhada desprevenida por um adulto, a quem não conhecia muito bem. Apenas sorriu confortavelmente, depois bocejou. Em seguida saiu debaixo do galho. Olá, disse ela, parando diante de Elisa. Elisa olhou para ela, surpresa e satisfeita com a falta de cerimônia da menina. O que você está fazendo aqui? Lendo. Elisa ergueu as sobrancelhas. A menina não tinha nem 4 anos. Você sabe ler? Hesitou, depois assentiu.
Mostre-me. A menina ficou de quatro e engatinhou para debaixo do galho da macieira. Tirou de lá seu exemplar do livro de conto de fadas de Elisa. O exemplar que Elisa tinha levado para o outro lado do labirinto. Ela abriu o livro e começou a ler os olhos da velha, passando os dedos ao longo do texto. Elisa disfarçou um sorriso ao notar que o dedo e a voz não combinavam. Lembrou-se da própria habilidade que tinha, quando criança, de decorar suas histórias favoritas. E por que você está aqui? Perguntou. A menina parou de ler. Todo mundo saiu. Eu vi da janela carruagens pretas se arrastando como um bando de formigas pela estrada. E eu não queria ficar sozinha na casa, então vim para cá. Eu gosto daqui, mais do que de qualquer outro lugar, do seu jardim. Ela olhou para o chão, sabia que tinha se excedido. Você sabe quem eu sou? Perguntou Elisa. Você é a autora. Elisa deu um leve sorriso. A menina criou coragem, inclinou a cabeça de modo que sua longa trança caiu sobre um dos ombros. Por que você está triste? Porque estou me despedindo. De quem? Do meu jardim, da minha vida antiga. Havia uma intensidade no olhar da menina que Elisa achou cativante. Vou partir em uma aventura. Você gosta de aventuras? A menina assentiu. Também vou fazer uma aventura em breve com papai e mamãe. Vamos para Nova York em um navio gigantesco, maior do que o do capitão Ahab. Para Nova York? Elisa levou um susto. Seria possível que a menina não soubesse que os pais estavam mortos? Vamos atravessar o oceano e vovó e vovô não irão conosco, nem aquela boneca quebrada horrorosa. Foi esse o momento da incontornável decisão? Quando Elisa fitou os olhos ansiosos de uma menininha que não sabia que os pais estavam mortos, que ia enfrentar a vida tendo como guardiães tia Adelaine e tio Linus. Mais tarde, quando Elisa olhou para trás, teve a impressão de que não havia tomado nenhuma decisão, mas que a decisão fora tomada por ela. Por um estranho processo de alquimia, Elisa soube instantaneamente com absoluta certeza que a menina não podia ser deixada sozinha em Blackhurst. Ela estendeu a mão, observou a palma estendida para a menina, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Cerrou os lábios e conseguiu falar. Eu ouvi sobre sua aventura. De fato, fui enviada para buscá-la. As palavras saíram com facilidade, como se fizessem parte de um plano concebido muito tempo antes, como se fossem verdadeiras. Eu vou levá-la até o meio do caminho. A menina piscou, surpresa. Está tudo bem, disse Elisa. Venha, pegue minha mão. Nós vamos por um caminho diferente, um caminho secreto que ninguém conhece, só nós. Minha mãe vai estar lá quando chegarmos a esse lugar? Sim, disse Elisa sem hesitação. Sua mãe vai estar lá. A menina pensou um pouco, assentiu. Seu pequeno queixo tinha uma covinha no meio. Tenho que levar meu livro. Adelaine ficou atenta. Fora só no meio da tarde que dera um alarme. Daisy, garota estúpida, tinha batido a porta do quarto de vestir de Adelaine, medindo as palavras, mudando o apoio do corpo de uma perna para outra, perguntando se a patroa vira a senhorita Ivory. Sua neta vivia passeando pela propriedade, então o primeiro sentimento de Adelaine foi de irritação. Aquela menina má tinha escolhido a dedo a hora de sumir, logo naquele dia, depois de ter enterrado sua querida Rose, sua filha. Seria obrigado a organizar uma busca. Adelaine teve vontade de gritar e praguejar. Os criados foram chamados, procuraram por toda a casa, mas não encontraram a menina. Passada 1 hora, Adelaine foi forçada a considerar a possibilidade de Ivory ter se aventurado a ir mais longe.
Adeline e Rose tinham avisado a menina para não se aproximar da enseada e de outras áreas da propriedade. Mas Ivory não era tão obediente quanto Rose. Ela era teimosa, um traço deplorável que Rose não combatera com castigos. No entanto, Adeline era tão indulgente e quando a menina fosse encontrada, a faria ver que aquele comportamento não era correto. Não iria mais tolerar aquela atitude. Com licença, madame. Adeline se virou, as dobras da saia roçando umas nas outras. Era Daisy de volta da enseada. Onde ela está? Perguntou Adeline. Não a encontrei, madame. Você procurou em toda parte? Na Rocha Negra, nas colinas? Ah, não, madame, não me aproximei da Rocha Negra. E por que não? Ela é tão grande, escorregadia e... O rosto da moça brilhou como um pêssego maduro. Dizem que ela é mal assombrada, a pedra grande. Adeline teve vontade de dar um tapa na cara da criada. Se tivesse obedecido às suas ordens e obrigado a criança a permanecer na cama, nada daquilo estaria acontecendo. Daisy certamente tinha se afastado. Fora conversar com o novo empregado na cozinha. Mas não adiantava castigá-la, ainda não. Poderia parecer que Adeline estava esquecendo suas prioridades. Em vez disso, virou-se e foi até a janela. Contemplou a escuridão, descendo sobre o gramado. Era tudo tão complicado. Normalmente, Adeline se comportava de acordo com as convenções sociais, mas, naquele dia, estava difícil desempenhar o papel de avó preocupada. Se ao menos alguém encontrasse a menina morta ou viva, ferida ou ilesa e a trouxesse de volta, poderia então encerrar o episódio e continuar a chorar a perda de Rose. Mas parecia que essa solução simples não ia acontecer. Em 1 hora estaria escuro e não havia nem sinal da neta. A busca não poderia ser interrompida enquanto todas as opções não tivessem sido esgotadas. Os criados estavam vigiando. Suas reações, sem dúvida, eram relatadas e dissecadas na sala da criadagem, então devia continuar a busca. Daisy era inútil, os outros não eram muito melhores. Ela precisava de Davis. Onde estava aquele imbecil quando precisava dele? É a tarde de folga dele, madame. Lembrou Daisy quando ela perguntou. É claro que era. Os criados estavam sempre por perto, mas nunca eram encontrados. Imagino que ele esteja em casa ou visitando alguém na aldeia, minha senhora. Acho que ele disse que ia buscar umas encomendas no trem. Só havia outra pessoa que conhecia a propriedade tão bem quanto Davis. Vá chamar a senhorita Elise, então, ordenou Adeline, sentindo um gosto amargo ao pronunciar aquele nome. E diga a ela para vir aqui imediatamente. Elisa contemplou a criança adormecida, longos cílios em um rosto liso, lábios cor-de-rosa formando um beicinho, os punhos fechados descansando em seu colo. Como as crianças eram confiantes. Conseguir dormir numa hora dessas. A confiança e a vulnerabilidade deram a Elisa vontade de chorar. O que ela estava pensando? O que estava fazendo ali em um trem, indo para Londres com a filha de Rose? Nada, não tinha pensado em nada, por isso estava ali. Pensar seria mergulhar o pincel carregado de dúvida nas águas cristalinas da certeza. Sabia que a criança não podia ser deixada sozinha em Blackhurst, nas mãos de tia Adeline e tio Linus, então resolvera agir. Falhara com Sammy, mas não ia falhar de novo. O que fazer com Ivor era outra questão, porque, sem dúvida, Elisa não poderia ficar com ela. A criança merecia algo melhor, devia ter um pai e uma mãe, irmãos, uma casa feliz, cheia de amor, que lhe garantisse boas lembranças para toda a vida. Entretanto, Elisa não conseguia pensar em uma alternativa. A criança tinha que ficar longe da Cornualha, senão o risco de ser encontrada
e levá-la de volta para Blackhurst era muito grande. Não, até que Elisa encontrasse uma solução melhor. A menina tinha que ficar com ela, pelo menos por hora. O navio só partiria para a Austrália em 5 dias, para Maryborough, onde morava o irmão de Mary e a tia dela, Eleanor. Mary lhe dera o endereço, e quando chegasse lá, Elisa pretendia entrar em contato com a família Martin. Mandaria notícias para Mary, é claro. Contaria a ela o que tinha feito. Elisa já estava com a passagem reservada sob um nome falso. Era uma atitude supersticiosa, mas quando chegou a hora de fazer a reserva, foi tomada por uma sensação muito forte de que um recomeço exigia um novo nome. Não queria deixar um rastro no escritório de reservas, um caminho entre este mundo e aquele. Usara então um pseudônimo, e aquilo fora um golpe de sorte. Afinal, eles iriam procurá-las. Elisa sabia demais sobre a origem da filha de Rose para que tia Adelaine a deixasse escapar com tanta facilidade. Precisava estar preparada para se esconder. Ia procurar uma hospedaria perto do porto, um lugar onde pudesse alugar um quarto para uma pobre viúva e sua filha, que iam se juntar ao resto da família em Nova York. Imaginou se seria possível comprar uma passagem para uma criança tão em cima da hora. Ou seria melhor encontrar uma maneira de embarcar a menina sem chamar a atenção? Elisa contemplou aquele pedacinho de gente dormindo em um canto do vagão do trem, tão vulnerável. Estendeu a mão e acariciou o rosto da menina. Retirou a mão quando a criança se mexeu, franziu o narizinho e acomodou melhor a cabeça no assento. Por mais ridículo que pudesse parecer, Elisa via em Ivory alguma coisa de Rose. Rose criança, quando Elisa a conhecera. A menina ia perguntar pelo pai e pela mãe, e Elisa um dia lhe contaria. Embora não soubesse ao certo quais palavras usaria, notou que a história de fadas que poderia contar não estava mais no livro da menina. Alguém a removera. Nathaniel, desconfiou Elisa. Tanto Rose quanto tia Adelaine teriam destruído o livro inteiro. Nathaniel arrancara a história que o implicava e manteria o resto. E esperaria até o último minuto para entrar em contato com os Swindles, porque, embora Elisa não os visse mais como uma ameaça, sabia que não devia confiar demais neles. Se os Swindles vissem alguma oportunidade de lucro, eles a agarrariam. Elisa tinha pensado em desistir da visita. Considerara que o risco era maior do que a recompensa, mas, por fim, resolvera arriscar. Precisaria das pedras preciosas do broche para se sustentar no novo mundo, e os fios trançados que ele guardava eram preciosos. Representavam sua família, seu passado, eram sua ligação com o próprio eu. Enquanto Adelaine esperava pela volta de Daisy, o tempo se arrastou, lento e pesado, como uma criança petulante agarrada à sua saia. Elisa era culpada por Rose estar morta. Sua visita proibida precipitara os planos de viagem para Nova York, assim provocando a ida a Carlisle. Se Elisa tivesse ficado do outro lado da propriedade como prometera, Rose jamais teria entrado naquele trem. A porta se abriu e Adelaine prendeu o fôlego. Finalmente a criada voltara com folhas no cabelo, lama na saia, mas sozinha. Onde está ela? Quis saber Adelaine. Ela já estaria procurando? Daisy teria finalmente usado a cabeça e mandado Elisa direto para a enseada? Não sei, madame. Não sabe? Quando cheguei ao chalé, ele estava trancado. Olhei pela janela, mas não vi nem sinal dela. Você devia ter esperado um pouco. Talvez ela tenha ido até o vilarejo e logo esteja de volta. A moça balançava a cabeça insolenemente. Insolentemente. Acho que não, madame.
A lareira estava limpa e as estantes vazias. Daisy piscou, plácida. Acho que ela também partiu, madame. Então Adeline entendeu e ficou furiosa, uma raiva que ferveu em suas veias, causando pontadas de dor de cabeça. A senhora está bem? Quer se sentar? Não, Adeline não precisava se sentar, pelo contrário. Precisava ver por si mesma, testemunhar a ingratidão da moça. Leve-me pelo labirinto, Daisy. Não sei o caminho, madame, ninguém sabe. Ninguém exceto Davis. Fui pela estrada do penhasco. Então mande Newton trazer a carruagem. Mas está escurecendo, madame. Adeline estreitou os olhos e se impertigou. Com toda a clareza disse: vá chamar Newton e me traga uma lanterna. O chalé estava arrumado, mas não vazio. A cozinha ainda tinha vários utensílios pendurados, mas nada sobre a mesa. No cabide ao lado da porta não havia nenhum casaco pendurado. Adeline sentiu uma onda de náusea e uma contração nos pulmões. Era a presença daquela moça, deixando o ar pesado e opressivo. Pegou a lanterna e subiu a escada. Havia 2 quartos. No maior, muito simples, mas limpo, estava a cama que fora trazida do sótão, coberta com uma velha colcha. No outro, uma escrivaninha, uma cadeira e uma estante cheia de livros. Os objetos sobre a escrivaninha haviam sido empilhados. Adeline apoiou os dedos sobre o tampo de madeira e se inclinou para olhar para fora. O entardecer tinha colorido o mar e a água subia e descia ao longe, dourada e roxa. Rose partiu. Este pensamento a atingiu de supetão. Ali, sozinha, sem ninguém para observá-la, Adeline pôde parar de fingir por um instante. Fechou os olhos e arriou os ombros. Teve vontade de se encolher no chão, de sentir a madeira fria e lisa do assoalho sobre o rosto, e nunca mais se levantar. Quis dormir por 100 anos, não ter ninguém vendo nela um exemplo. Queria poder respirar. Lady Monttrachet, a voz de Newton veio do andar de baixo. Está escurecendo, minha senhora, os cavalos vão ter dificuldade em descer, se não formos logo. Adeline respirou fundo. Tornou a endireitar os ombros. Só um minuto. Abriu os olhos e pôs a mão na testa. Rose tinha partido e Adeline jamais iria se recuperar. Mas havia um novo risco. Embora uma parte dela quisesse deixar Elisa e a menina sumirem de sua vida para sempre, nada era simples. Com o desaparecimento de Elisa e Ivory, com certeza juntas, Adeline enfrentava o risco de que as pessoas descobrissem a verdade. Temia que Elisa pudesse contar o que eles tinham feito. E isso não podia acontecer, pelo bem de Rose, de sua memória, e pelo bom nome da família Monttrachet. Elisa precisava ser encontrada, trazida de volta e silenciada. Adeline olhou mais uma vez para a escrivaninha e viu um pedaço de papel saindo debaixo de uma pilha de livros. Reconheceu uma palavra, embora a princípio não soubesse de onde. Ela puxou o papel. Era uma espécie de lista de tarefas a serem feitas antes da partida de Elisa. No final da lista estava escrito Swindle. Era um sobrenome, pensou Adeline. Seu coração bateu mais depressa e ela guardou o papel no bolso. Adeline encontrara a sua pista. Elisa não podia desaparecer sem deixar rastro. Ela seria encontrada e a criança, a filha de Rose, trazida de volta para seu verdadeiro lugar. E Adeline sabia exatamente a quem iria recorrer para isso.